Bom dia, tudo bem? Hoje, dia 16/10, estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Para mais uma liturgia diária. Nosso evangelho de hoje está em Lucas 11, de 42 a 46, certo? Naquele tempo, disse o Senhor: Ai de vós, fariseus, porque pagais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as outras ervas, mas deixais de lado a justiça e o amor de Deus. Vós devereis praticar isso sem deixar de lado aquilo. Ai de vós, fariseus, porque gostai do lugar de honra nas sinagogas e de seres cumprimentados nas praças públicas. Ai de vós, porque sois como túmulos que não se veem, sobre os quais os homens andam sem saber. O mestre da lei tomou a palavra e disse: Mestre, falando assim, insulta-nos também a nós. Jesus respondeu: Ai de vós também, mestres da lei, porque colocais sobre os homens cargas insuportáveis, e vós mesmo não tocais nessas cargas nem com um só dedo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No evangelho de hoje, Lucas traz uma passagem de Jesus falando com os fariseus e os mestres da lei novamente. Aquele povo que era um povo muito vazio, um povo muito apegado às coisas do mundo, e os fariseus que tanto faziam, mas de nada adiantava, porque eles não tinham o amor e a justiça que vem de Deus, né? E esses fariseus aí que viviam num falso moralismo. Jesus fala que eles eram como túmulos. Eles passavam uma imagem, eles falavam coisas que não condiziam com as vidas deles. E Jesus fala para eles praticarem aquilo, de pagar o dízimo sim, mas sem deixar de lado o amor de Deus e a justiça. E esses fariseus muito apegados à honra, à vaidade, e estamos fartos de saber já hoje, de tanto que a gente já ouve, os últimos serão os primeiros. Então que a gente não seja esses fariseus que busca sempre, gosta dos aplausos, que busca cada vez mais a honra, a vaidade, né? E que a vaidade de desejar honras e desvanecer-se delas, desvanecer-se com elas. Santa Teresinha, ela falava: prefiro as últimas cadeiras, porque por ela não há discussão, não há briga, né? Algumas passagens anteriores também, de outros evangelhos de dias anteriores, falava: bendito seja Deus, pois revelaste-se aos pequeninos. E esses fariseus, que eram tão demasiados em saber, mas aquele saber deles levava eles a uma perdição, a um engano e um distraimento próprio, que isso não é bom. Então, que a gente possa fazer pequeno, para assim Deus nos revelar para nós, se revelar para nós. A gente deve expressar a nossa própria ignorância. Jesus tão humilhado foi, por que nós não devemos ser, porque nós não podemos ser? Se queremos ser igual a ele, devemos aceitar isso. Com Santa Teresinha, aceitar os espinhos entre as rosas. E é necessário. Esses fariseus, que até da lei de Deus buscavam meios para se fazerem maiores. Quão grave é isso, né? Até da lei de Deus eles queriam se aproveitar. E eram como túmulos. E essa palavra de Jesus para eles foi tão forte que até os mestres da lei se sentiram cutucados.
E Jesus falou: sim, é para vocês também que colocais cargas suportáveis, mas vocês mesmos não vivem essas cargas. É como se vocês fazem a lei, façam o que eu digo, não façam o que eu faço. A gente tem que dar o exemplo, que a gente possa viver do exemplo. Isso se expressa no evangelho de ontem, né? Que por fora eles aparentavam estar limpos, estão certinhos, mas por dentro estão podres. A gente pode ver isso às vezes, muitas vezes, umas igrejas, tantas igrejas que se criam hoje em dia, né? Algumas de fato, sim, uma fé verdadeira, uma fé simples, sincera, mas outras iguais fariseus e mestres da lei. Então que nós, acima de tudo, possamos cuidar de nós, do nosso coração, para que depois a gente possa ajudar o próximo a cuidar de si também, e para que a gente não se torne um desses. Pois a vaidade ela precede todo o mal. A única coisa que precede bem é o amor a Deus. Então que a gente possa desapegar-nos dessas vaidades, que a gente possa seguir o que Jesus fala e não só falar o que Jesus falou. A gente possa pregar, não somente com palavras, mas sim com atitudes e ações. E assim um dia, confiante na misericórdia dele, viver um dia com ele, né? Tem uma música que diz, né? Amar como Jesus amou, viver como Jesus viveu. E essa é a reflexão de hoje. Que a gente possa buscar um coração puro como o dele e não só um falso moralismo. Tá joia? Essa é a reflexão de hoje. Tenha um bom dia. Fique com Deus. Tchau, tchau.